né? A gente está aqui com a Cláudia. Cláudia, seja bem-vinda. Nós vamos aprender algumas coisas com você hoje. Fale aí com essas mulheres amigas nossas, companheiras aqui de luta. Oi, minhas irmãs, a paz do Senhor a todas, né? Eu tô aqui com muito prazer, né? Aceitei o convite da pastora para a gente conversar um pouco. Acho que ela vai abordar casamento, né? Igreja, Jesus, que é o centro de tudo, principalmente do casamento, né? Então, tô aqui pronta. Disposta, né, Cláudia? Disposta. Aceitou o desafio, Aceitei. né? Não é fácil. Às vezes eu penso assim, né? Poxa, é tão fácil estar aqui, de repente você falar da sua vida, né? Se abrir alguma coisa sobre a sua intimidade. Não é fácil muito falar de certas coisas. Mas acredito que tudo aquilo que a gente vai conversar aqui é com essa entrega de coração mesmo, para abençoar a vida das irmãs, né? Dos nossos irmãos que também estão aqui conosco, né? Participando. Sim, sim. E vamos aprender. Eu quero começar lendo 1 Pedro, capítulo 3. E em cima desse texto, nós vamos fazer algumas perguntas aqui à Cláudia sobre casamento, né? Ó, sexta-feira nós conversamos com Vitória sobre namoro, a vida de santidade das jovens. Ontem nós conversamos com a Herbênia sobre a situação de mulheres que são solteiras e que foram mães e que são mães, o que é que elas sofrem, né, nesse tempo de espera, que também sofrem alguns preconceitos no meio da igreja, né? Aquelas mulheres que os homens olham e dizem, a gente pode chegar, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Esse pensamento, essa cultura mundana terrível, que às vezes essa mesma mentalidade está dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, de alguns homens, né? Que a gente ora para que esses Boaz sejam levantados por Deus para remir a vida das nossas irmãs. E hoje a gente vai conversar sobre casamento. A Cláudia tem um tempo de casada, a gente vai conversar sobre isso então vai servir para todas nós. Eu quero ler, depois a gente vai fazer as perguntas, tá? Diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência exterior, o estilo dos cabelos, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Cultivem a beleza interior, do tipo graciosa e gentil, que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus. Desse modo, eram boas e leais aos maridos. Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Em outras traduções vai dizer que chamava Abraão de Senhor, né? Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo, sem ansiedade e sem acanhamento. Então, a primeira coisa que vou deixar a Cláudia falar aqui, quanto tempo ela tem de casada, Cláudia, fala aí, né? Com quem que você é casada, quanto tempo você é casada e quanto tempo você e o Maírto servem a Deus, estão caminhando juntos. Pronto, eu tenho 16 anos de casada, né, com o Maírton. A gente participa aqui da Igreja Querigma, Fortaleza. E a gente tem, acho que 14 anos, sim, 14 anos. De caminham com o Senhor. De caminho com o Senhor. A gente caminha junto. Vocês se converteram tudo no mesmo período? A gente se converteu no mesmo ano. Acho que ele é agosto e eu novembro. Ele foi primeiro do que eu, né? Então, eu sempre dizia que eu sempre dizia assim, que eu via muitos casais que o homem era evangélico, servia a Cristo e a mulher não. E eu sempre dizia isso. Mas como que elas conseguem fazer isso, né? Porque se o seu marido está na igreja, que bom, né? Tá servindo a Cristo, que bom. Isso é uma honra ser casado com um homem que realmente segue a Cristo, né?
que tenham temor. Então, quando ele aceitou, eu já queria, né? Eu nasci em lar evangélico, né? Minha mãe era evangélica, sempre foi assim, eu me entendi por gente, minha mãe já era. Então, quando ele aceitou a Cristo, eu pensei mesmo que não ia para frente, que talvez ele ia desistir, mas não, graças a Deus, ele continuou servindo a Cristo e aí logo em seguida eu fui. Muito tempo. E a gente conheceu, não era querigma ainda, mas a formação aqui praticamente era a mesma, era com a pastora Amélia, pastor Marcos. A gente já conhecia dessa igreja que a gente foi, assim a gente conhece até hoje, né? Então, o Mike se converteu? Ele se converteu na Canaã, só se converteu, mas sim, não mas ficou. Aí depois, quando a gente já conheceu a restauração, a restauração, a gente ficou e até hoje a gente está. Cláudia, tu nasceu num lar cristão e tu não tinha tido a experiência do novo nascimento? Não tinha. Porque assim, a minha mãe, aliás, quando eu nasci, ela era cristã, né? Só que assim, ela disse que levava a gente quando a gente era criança. Quando eu me entendi por gente, a gente não queria mais ir. Então, ela simplesmente não nos levou mais. Né? Hoje mesmo eu penso muito isso, que tipo, enfim, não quero criticá-la, ela tem os motivos dela, mas acho que se ela tivesse prosseguido nisso, como a gente que é mãe tem que prosseguir sim com isso, tem que levar o filho para a igreja sim, que é esse o nosso papel também como mãe, né? Sim. Já estou falando aqui de mãe, mas é nosso papel assim como mãe é levar os nossos filhos até quando a gente realmente puder mesmo, quando ele estiver morando com a gente. Hoje o Douglas tem 22 anos, o meu filho mais velho, mas eu falo pra ele, enquanto você estiver aqui ainda morando comigo, e o meu esposo debaixo do meu teto, eu sou dessas mães assim. Mãe raiz mesmo, moda né? antiga, né? Pois é, aí eu digo, você vai ir pra igreja sim, você vai fazer parte da comunidade cristã sim, você vai servir a Cristo sim, você querendo ou não, e é isso mesmo que eu falo pro Abner. Então assim, quando eles saírem de casa, que isso não aconteça assim, né, nesse motivo, eles quiserem seguir outros caminhos, aí eu já não posso fazer mais nada, né? Continuar orando, enfim. Então, tanto é que os meus irmãos, eu e meus 3 irmãos, a gente só foi aceitar depois de adultos, depois de casados, por causa disso. Porque minha mãe realmente, tipo, eles não querem ir, eu não vou levar. Mas aí, depois de casado, eu provei desse nascimento aí, novo nascimento, né, que é conhecer a Cristo. E eu tipo assim, que bom também, né, que foi na igreja da pastora Amélia, porque tem muito a ver comigo também, das coisas que eu acredito, como é que é ser cristão e tudo mais. A minha mãe era da Assembleia de Deus, né? Então, assim, essa nova versão, vamos dizer assim, das igrejas evangélicas me conquistou muito, quando eu conheci realmente a igreja que a pastora Amélia estava. Né? Até porque... Por exemplo, se vocês cresceram vendo ali dentro da Assembleia de Deus, vocês não tinham outra visão. Não tinha outra visão. Porque tu era do interior, né? Era, a gente morava no interior. Pronto, aí realmente o interior, ele é muito forte, a presença da Assembleia de Deus, muito, né? Muito forte. E realmente no meu interior, era mais ou menos, acho que nesse tempo, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, nesse tempo, né? Que eu era, vamos dizer assim, que eu era adolescente. Hoje já cresceu. Era só essa igreja evangélica que existia lá. Somente essa. Né? A visão que a gente tinha era só dessa. Né? Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu pelo meio do caminho, que a minha mãe, ela simplesmente não nos levou mais. E aí a gente só foi realmente reconhecer a Cristo, ter o novo nascimento, só depois na fase adulta. Na fase adulta. Todos os 4, os filhos dela. Graças a Deus, né, Cláudia? Porque o plano que Deus tinha, embora sua mãe não tenha perseverado, mas Deus perseverou. Exatamente. Guardando vocês, o Pai, nosso Pai, né? Marcando a gente, vai chegar a hora de eu te pegar, né? E aí ainda pegou em dose dupla, né? Pegou. E a minha mãe e a minha irmã mais velha, ela diz assim, isso aí são frutos das orações da minha mãe. Porque, graças a Deus, a gente tem um bom casamento, né? A gente casou com homens bons, homens de caráter, homens que também seguem a Cristo.
que vai no mesmo propósito e a gente vai seguindo o propósito desse marido. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem um casamento razoavelmente bom, né? Com a graça de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nada é sobre a gente, tudo é para Deus. Amém, Né? amém, é verdade. E aí, vamos começar trazendo esse entendimento de que casamento é uma aliança, né? Então a gente vive essa aliança, e aí eu te pergunto, Cláudia, vocês entendem que vocês não são rivais, que vocês não estão competindo um com o outro, porque acontece muito isso, né? Casamento, eu tô casado com você, mas assim, é a minha vida, né? É o meu dinheiro, né? É a minha profissão, né? Meus planos, né? E quando a gente entende que casamento é uma aliança, não tem como a gente não entender também que a gente é um time, que a gente tá junto. Então, assim, tu já passou por essa fase, ou você nunca viveu essa fase do o que é teu, o que é meu, ter essa competitividade dentro do teu casamento? Não, pastor, por incrível que pareça. Por incrível que Amém. pareça, eu vou aqui falar, meu esposo está assistindo, ele concorda que ele vai concordar com isso. Nunca o meu dinheiro foi meu, nunca o dinheiro do meu esposo foi o dele, nunca. Desde o começo, a gente sempre Hum, compartilhou. É o nosso dinheiro, é os nossos projetos. Vamos comprar isso se der certo, vamos fazer isso se der certo, com o nosso dinheiro. Nunca, nunca. E, sinceramente, eu fico triste quando eu vejo realmente uma mulher casada cristã, quando ela diz assim, eu vou pagar isso com o meu dinheiro. Eu sinceramente hum. fico assim, porque desde o início foi assim dessa forma. É o nosso dinheiro, a gente compartilha do nosso dinheiro. Então, o meu marido mesmo hoje em dia ele diz, né? Ele sempre diz, às vezes o meu Abner pequeno diz assim, a mãe vai comprar, que a mãe tem dinheiro. Aí eu digo, não, nosso dinheiro, aqui não tem o meu nem o teu. A gente sempre também compartilha isso com eles. A gente nunca foi de Hum. competir um com o outro, não, de planos assim de dinheiro, não. Graças a Sim. Deus a gente nunca, E nem nunca de foi. funções, Cláudia, assim, de trabalho, de achar assim que um é mais competente do que o outro, de que eu sei mais do que você, né? Não, Não, não é nada não. que afetasse, Não, nada, nada, né? nada quanto a isso. E tipo assim, eu não procuro. Eu sei quanto é que o meu esposo recebe, né? O salário dele. Ele sabe também do meu, mas tipo assim, a gente nunca parou pra pensar, esse, porque ele ganha também por comissão, eu também recebo por comissão. Então a gente nunca parou, hoje esse mês eu recebi mais que você. Hum. Recebi, não. A gente junta tudo, não interessa quanto foi que um fez, quanto foi que o outro fez. A gente junta tudo e a gente resolve as nossas coisas Não com é isso. bom assim, né? Porque Eu no acho. final não é uma divisão, né? Na verdade é uma multiplicação, né? Do todo. Poxa, vamos juntar aqui a renda, né? Todo mundo junto. Exatamente. Quando a gente separa é tão complicado, né? Complicado. Mas quando você junta tudo é bem interessante, porque Pois é. aí aumenta a renda, aumenta o montante, e aí você tem como financeiramente equilibrar É. tudo, né? Não fica aquela coisa chata como acontece em muitos casamentos. Então, se você, minha irmã, meu irmão, está aqui assistindo, se você não entende que casamento é uma aliança, né? Que casamento, quando você casa, você tem um companheiro, uma companheira, que você, na verdade, é um time forte, um time que está pronto para vencer, né? Para estar ali junto, planejando tudo, e uma dica boa essa que a gente está falando aqui, né? Eu e a Cláudia sobre isso. Outra coisa que eu quero perguntar aqui à Cláudia é se nas crises, porque todos nós temos crise. Se a gente disser Uhum, assim, com o meu certeza. casamento é maravilhoso, a gente não briga, a gente não se Não. arranha, isso tá perigoso, né? Isso Porque tá, para não você existe dizer não, isso, não existe, não não existe. existe, e a gente nem pode dizer assim, é porque a gente tá no céu, né? Até porque no céu não vai ter Não vai ter casamento, casamento. né? Então, não tem como, não existe casais perfeitos, porque nós não somos, Não né? somos. E aí, eu pergunto para ti, Cláudia, em algum desses momentos, o que que você viu de importante? Se o investimento no casamento, que muitas das vezes a gente faz
Deixa eu formular aqui a pergunta melhor. Muitas das vezes a gente quer investir no casamento quando estamos na crise, né? Não sei se já aconteceu isso aí com você. Você pode até falar nisso para depois eu completar o restante da pergunta. Na crise, parou para dar essa investida, rapaz, eu vou cuidar disso aqui, porque se eu não cuidar disso aqui, pode ser que o negócio vá de mal a pior, né? E o barco aí chega a deriva, e aí, o que é que vai acontecer? Já aconteceu isso do alerta vir durante, quando o mar estava bravio? Já sim, já aconteceu. Tipo assim, eu tenho um temperamento forte, o meu esposo também, certo? Então, assim, na hora realmente da crise, na hora realmente da discussão, a ferramenta que eu usei, que fala muito na Bíblia, inclusive eu falei nesse meu devocional dessa semana, é o silêncio, né? A gente precisa usar o silêncio. Muitas das vezes é necessário ouvir o silêncio, até mesmo para ouvir o Espírito Santo falar com a gente e nos direcionar naquele momento, certo? Então a ferramenta que eu usei realmente foi o silêncio. Calei, né? Não respondi mais, deixei acalmar. Aí sim, depois teve a conversa, a gente se senta, a gente conversa, bota os pontos que não é agradável, que realmente desagradou, né? Os dois também, porque a gente não vai só para uma conversa só para falar, a gente tem que ouvir também, né? E aí a gente resolve a situação. Mas assim, a dica que eu preciso também fazer, a dica que eu dou é que a gente não deixe chegar na crise para cuidar, né? Que a gente possa cuidar antes para que não tenha a crise, né? É a dica que eu dou. É isso, interessante, era isso que eu ia perguntar depois. Será que não é interessante a gente se manter nessa vigilância, né? Assim, o que está acontecendo que vai chegar ao ponto de que eu preciso tomar uma medida mais drástica lá naquela situação, porque não dei uma atenção no antes. Porque não sinaliza? Sinaliza. Não é? Não vem sinalizando, Sinaliza, né? Sinaliza sim. Que tá acontecendo alguma coisa, que o babá tá ficando forte, né? Com certeza. E aí, às vezes, a gente fica se fazendo de doida, né? A gente tem muitas de nós que faz isso, né? Faz de conta que aquilo ali não tem nada a ver com a gente, que, eu lá vou perder meu tempo com isso, é muita frescura desse homem nojento, né? Homem que toda hora tá reclamando das coisas, ou então tá requerendo algo da gente, que realmente a gente tá com vontade de fazer naquele momento e vai empurrando com a barriga. É por isso que chega em momentos que, muitas das vezes, fica muito mais difícil de resolver. Né? Não sei se para chegar a esse silêncio aí que você está dizendo que teve, que fez, o que é que você precisou renunciar? Porque uma das coisas que a gente precisa renunciar é a nossa língua, que é bem afiadinha, né? Bem afiada, é verdade. Então, qual foi a experiência, assim, na carne que você teve quando você teve que engolir seco, assim? Foi fácil fazer isso? Não foi fácil. O primeiro momento, a gente tenta calar para realmente o fogo não se alastrar, né? Tipo, você tenta realmente, não, vou me calar aqui. E você no fundo ali, você sente um pouquinho, vamos dizer assim, de raiva. Você vai se calar, porque é o jeito de se calar. Mas depois, isso é muito bom. A gente realmente ouve a voz do Espírito Santo falando com a gente. Você fez a melhor coisa. Você fez a melhor escolha. Realmente tente fazer isso sempre. E é isso que eu estou tentando fazer sempre. Fácil não é, gente. Não estou dizendo que é fácil aqui. E que eu não tenho problema no meu casamento, que não existe isso. Existe sim. Tem um problema sim. Existe as crises sim. Mas é o que a gente tenta fazer. A gente tenta realmente contornar. Até porque a Bíblia diz não. Um tem que ceder. E a Bíblia diz, pelo que eu entendo sobre a mulher submissa, que é a mulher, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. É um versículo muito conhecido, né? E eu acho que nesse ponto, quando a mulher cede, ela está sendo sábia. E é isso. Sim. Não é fácil, mas é possível. Sim, é possível porque a gente tem o Espírito de Deus, né? E a gente consegue fazer isso. Quando a gente está aqui lendo, como eu li aqui 1 Pedro 3, que ele vai falar sobre isso, né? Que as mulheres, elas ganham, né, o marido no silêncio, né? Deixa eu ver aqui, voltar aqui para
há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida de beleza santa de vocês. O que importa não é a aparência, né, mas é o interior. Então, cultive essa beleza. As mulheres santas de antigamente eram lindas, né, e tratavam os seus maridos, ganhavam os seus maridos, controlando essa parte do falar, né? E isso, quando a gente para de falar muitas das vezes, eu até também já fiz uma live sobre isso. Isso é uma maneira também de você adorar a Deus, tá? Porque na verdade você está esperando por quem quando você silencia? Como a Cláudia falou aqui. Por Deus mesmo. Por Deus, né? Para ser uma adoração a Deus, para ser um comportamento que seja exatamente voltado para Deus e não para o marido, porque, gente, todos nós mulheres aqui sabemos que o homem não gosta de conversar, né? Homem não tem paciência para isso. Mas a palavra de Deus diz que pelo nosso exemplo, eles observam, né? Eles observam a nossa vida interior. Isso é muito interessante, né? Isso é algo assim, é uma pérola para nós mulheres. Então, ao invés da gente estar falando, a Bíblia vai mandando a gente dar exemplo. Então, os homens, o que é que eles querem ver? O exemplo. Né? Se a gente está honrando a vida deles, honrando o ministério deles como homens, né, dentro de casa. Então, eles observam isso e aí, então, eles vão, por causa do nosso comportamento, do nosso exemplo, chegar mais perto de Deus, né? Então, olha só o tamanho da responsabilidade. É por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a gente está falando aqui, como a Cláudia falou, não é uma coisa fácil. Você acha fácil, você que está nos assistindo, né, de ter esse equilíbrio, ser focada, trabalhar em cima de propósito? Qual é o propósito que Deus tem com o meu silêncio? Né? É de que o meu marido olhe para mim, veja o meu exemplo, então ele se aproxime de Deus por causa do meu exemplo, né? Olhando para a minha beleza interior, né? Interessante isso. Pastora, então vamos colocar um pouquinho essa prática do silêncio? Quando fala em Pedro que o homem não é chegada à palavra de Deus, né? Que a senhora leu agora. É tipo... quais são esses tipos de homens? São aqueles que não seguem a Cristo ainda? Ou ele fala sobre isso? Porque existem muitas mulheres que ainda não têm os seus maridos seguindo a Cristo, né? Sim, eu acredito que principalmente, porque assim, se a gente for ler 1 Pedro, né? Quando ele lê o capítulo 1, Pedro vai falar para quem que ele está destinando essa carta, né? E aí ele vai dizer que é para aqueles que estão na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, ou seja, a igreja estava espalhada. Então ela estava num território, né, geográfico que não era a Jerusalém, não era a nossa terra, vamos dizer assim, né? Estava aonde? Espalhada pelo mundo, como estrangeira, né? Então o que é que nós somos? A mesma coisa. Nós ainda não estamos na nossa casa. Nós estamos aqui como estrangeiro nessa terra. A gente está aqui peregrinando, a gente está aqui de passagem. Então, se o capítulo 1 está falando sobre isso, né? Ele está dizendo o que aqui? Olha, pois então, já que vocês estão numa terra, onde essa terra não é a terra de vocês, então tragam o céu para a terra, né? Deem exemplo de quem vocês são, a quem vocês pertencem, para que se você encontre nessa terra um homem que não tem a mentalidade celestial, você então arraste ele para esse lugar, entendeu? Então, tanto faz a gente encontrar um homem que não esteja, como aquele que está, né? E que com a nossa conduta, então, a gente consiga aproximar cada dia mais desse homem de Deus. É aquela coisa, é como se a gente pudesse, de alguma maneira, cooperar com a alegria desse homem, sabe? Com a segurança desse homem, com a nossa vida, né? Confiar na gente. Gente, hoje tá tão esculhambado o negócio, né? Não? Que às vezes um homem de Deus quer uma mulher de Deus e essa mulher não tá nem aí. Conhece a palavra de Deus, não tá nem para dar aquele testemunho
por causa de Jesus. É. O nosso problema é que a gente não entende o propósito do casamento, né? A gente está aqui para representar a igreja, Cristo, a igreja. E a gente vai dando certo. É só não desistir, né? Não desiste. Você está aqui hoje para exatamente eu dizer, eu e a Cláudia para você, não desista. Cláudia. Não desista. Entendeu? E não é com a força do nosso braço, não é com a força do nosso braço. Chame o Espírito Santo para ficar nessa luta com você. Mas não desista, não desista. A gente não, aqui não é nada sobre a Cláudia nem sobre a pastora. É tudo sobre Jesus, porque ele é que é o centro de tudo. Né? Exatamente, nós somos testemunhas dele. Eu vou falar de outro assunto que também acontece muito. E a gente... Eu vou perguntar para a Cláudia como é que ela vê isso. Por exemplo, quando a gente chega naquele tempo de casado, né? Que a gente já tá assim a gente já viveu tanto que chega aquele tempo que parece que fica tudo monótono, né? Parece que a gente entra numa rotina. Aí, Cláudia, a culpa é de quem? É do Satanás? Não. É o diabo que faz tudo isso? Não. O que é que você acha, você que tá aí? É o diabo que coloca essa monotonia ali, aquela rotina, aquela coisa assim que você olha, você já não tem mais... Sabe, aquele interesse, né? Sei lá, de gentilezas que são tão importantes às vezes no casamento, um cuidado. Ai, tá tudo tão monótono, a culpa é do diabo, claro. O que é que a gente faz com Satanás, dizer? Não, a culpa não é do diabo, a culpa não é do Satanás, não, é da gente mesmo. É porque, como eu falei, falta investimento, né? Falta um momento entre os casais, sair só um pouco, passear um pouco sozinho, sem os filhos. Não é fácil, eu confesso que eu preciso sim implantar isso para que realmente não venham as crises, para que a gente tome cuidado antes, mas não é Satanás não, é a gente mesmo, que realmente deixa isso acontecer, né? Que não é saudável para casamento nenhum, não é saudável mesmo. E é isso, mas não é Satanás não. Porque a gente quer espiritualizar, foi o diabo que entrou, né? E Cláudia falou dos filhos, mas o trabalho também, não é, Cláudia? Quando trabalha muito, não tem tempo para o marido não tem tempo para a esposa, acaba que vai se afastando. Vai né? se afastando. E aí, quando você se depara também, tá lá. Outro conflito, né? Você não tem tempo para mim, a gente não tem tempo para fazer nada, a gente não tem tempo nem para sentar numa mesa, para fazer uma refeição, né? Vamos orar aqui para poder repreender, porque esse acordo do inimigo só pode ser, espiritualiza tudo. Quando, na verdade, o investimento era para ser também da comunhão, porque a gente fala muito de comunhão aqui no meio do corpo de Cristo, né? E a gente sabe como... participar dessa comunhão, a gente entende que é algo que o Espírito de Deus faz com a igreja e tudo, né? E a gente se coloca debaixo dessa proposta, nosso coração se dispondo ali para o Espírito de Deus trabalhar, mas a gente não quer investir nessa comunhão, muitas das vezes trazer esse mesmo entendimento para dentro do casamento. Meu filho, eu quero ter comunhão contigo, né? A gente precisa deixar o Espírito do Senhor trabalhar essa comunhão, essa unidade entre nós. Não é só para o meio do corpo de Cristo, não, é também para o casamento. O casamento, né? É verdade. E aí é preciso que a gente tenha, né, Cláudia? Às vezes a gente não tem nem tempo para orar com o marido da gente. Não tem. Né? Porque é tudo tão corrido. Então, se a gente não faz isso é uma coisa que a gente pode resgatar. Tá em tempo ainda, né? Tá em tempo, com certeza, pode sim. Dá vergonha, Cláudia, orar com o marido? Não tenho vergonha, não. Assim, até no culto de casais, né, a Delcinha perguntou se a gente orava com os maridos. Acho que foi essa a pergunta dela. Eu, sinceramente, não oro assim todos os dias com o meu marido. Eu oro pelo meu marido, mas eu não orando de um lado e ele do outro. Mas, tipo assim, a gente realmente não tem esse hábito de se juntar e orar juntos. De vez em quando, assim, acontece da gente sentar na mesa, a gente lê a palavra, a gente também bota o Abner, né? Bota os nossos filhos. Fazer aquele cultinho doméstico. Pronto. Né? Aí eu leio uma palavra e aí a gente vai tentar entender essa palavra, o que é que Jesus está querendo falar. Enfim, aí depois a gente ora, e sim, ora um pelos outros, né, e tudo mais. Mas assim, esse hábito, eu e o Maírton, né, que é o meu esposo, a gente se juntava, vamos orar aqui, eu oro por você, você vai orar por mim. Não, a gente assim não tem esse hábito. Só mesmo aqui na igreja, quando realmente os pastores pedem, né, e aí a gente faz. Mas assim, em casa mesmo, realmente a gente não tem esse hábito. Mas a gente tem que resgatar, assim, é muito, muito importante. Eu sei da importância, né?
sei da importância que é, realmente. Pronto, Orar porque um pelo outro, é né? importante, né? A gente poder fazer isso. Outra coisa que a comunhão também, porque aquela bênção apostólica que a gente está no final do culto, né? Que a gente diz, a comunhão do Espírito Santo, a graça é do Senhor Jesus, o amor do Pai, mas a comunhão é do Espírito É do Santo, Espírito Santo. né? Então tem que participar. É Ele que promove essa comunhão, é Ele que nos liga, que nos une, né? E o sexo não deixa de ser também um momento de comunhão, de renovação de aliança, né? Que também é algo tão difícil para as mulheres, né? É difícil. Né? De ter esse prazer. É. Né? Eu não vou entrar muito nessa questão do contato sexual, mas eu quero só dizer que ele faz parte desse tempo de comunhão, Faz parte, sim. né? Dessa aliança, né? De confirmar, restaurar, né? Todas as vezes que a gente tem esse contato físico, é importante entender isso, né? Que ali também é um tempo de comunhão, É um tempo né? de comunhão, De estar ali junto certeza. e tudo. Então vamos renovar, irmão, hoje à noite, ó, os votos, né? Vamos fazer. Eu tô só fazendo aqui o esquenta aqui para daqui a pouco, tá? Não usufruam disso. Mas é verdade. É muito importante. Precisa, gente. A gente só falou de 2 pontos aqui da comunhão, né? Que é a oração, ter essa liberdade para orar, e do sexo, né? Que é um momento que o casal tem toda a liberdade. Porque parece assim, que quando a gente namora, a gente quer fazer isso o tempo todo, né? A gente quer pegar aqui e pegar acolá, que não pode. Não é o certo, né? Que não é o certo. Aí quando tem a liberdade de Deus, aí, não sei, parece que dá uma, né, uma esfriada, né? Só Então, porque tem, aí não cuida, né? tem e não cuida, que é importante é cuidar, importante. porque uma das crises do casamento é exatamente essa falta dessa comunhão, né? No relacionamento íntimo do casal, que é motivo, sim, de briga, né? Às vezes de divórcio, né? Separação de corpos, né? E no extremo do divórcio também, por conta que, minha filha, você trabalha tanto, você tá sempre tão cansada, né? Cadê que não tem tempo para mim, né? Além dos filhos, né? E que também tira muito tempo, principalmente quando a gente tá com bebês, né? Que aí o tempo é pouco. A gente tá tendo aqui, a gente já tá aqui quase de 9 horas da noite já, e eu quero só pedir para você, tá? Se você quiser perguntar, pergunta logo, tá? Porque a gente já vai quase que terminar. E pedir de novo para que você não esqueça de estar divulgando essa live, tá compartilhando aí com a amiga, tá? Printa também a tela, me dá Cláudia, os momentos mais maravilhosos, assim como esse, ó. Aí a gente não sair horroró, né? Aí depois você marcar lá, tanto o nosso Instagram como o da Querigma, tá bom? Aqui também é um momento que a gente está tirando para divulgar a conferência Mulheres com Propósito, apresentando Filhas de Sara, né, que vai acontecer sexta-feira, às 19h30, aqui no Templo da Querigma, na rua Sempre Viva, 109, no bairro de Jardim Iracema. E também no sábado, que vai começar às 16 horas, e nós vamos até umas 9 horas da noite, com um intervalo, um coffee break. Então a gente pede para você que ainda não se inscreveu, vai lá na bio, lá tem o link do nosso Instagram, lá tem um link, aí você faz a sua inscrição, tá certo? Faz isso, nos ajuda. Tá? Então a gente vai para a última pergunta, aqui com a Cláudia, porque eu quero perguntar para ela o seguinte, quando a gente diz assim, que às vezes a gente tem uma oportunidade de conversar com pessoas mais experientes, por alguma coisa que a gente está passando, alguma dúvida, algum posicionamento, o que a gente pode fazer para melhorar, aí a gente, às vezes, eu não sei se é para se proteger, ou se é hipocrisia mesmo, não sei, né? Que eu perguntei, aí, como é que tá? Aí a gente diz, tudo bem. Quando na verdade não tá. Pode acontecer isso é uma proteção, ou isso é hipocrisia mesmo, assim, para que ninguém dê conta, fazer de conta que tá tudo bem sem tá. Eu acho assim que muitas das vezes é uma proteção, sim, né? Tipo assim, porque também a gente
tem que escolher as pessoas que a gente pode falar, né? As pessoas que realmente têm o mesmo propósito que a gente, acreditam nas mesmas coisas. Então a gente sempre tem que procurar alguém que a gente sabe que vai dar um bom conselho, né? Porque a gente expor a vida da gente assim, a gente já sabe que muita das pessoas vai falar o contrário do que a gente pensa. Então, acho que para nos proteger, a gente, não, tá tudo bem. Mas quando a gente tem uma pessoa que a gente sabe que a gente pode falar tudo, que vai dar um conselho bom, que vai dar um conselho realmente direcionado por Jesus, pelo Espírito Santo, aí sim é bom a gente falar, né? É bom a gente contar o que é que está acontecendo, né? As experiências da gente, se tiver alguma crise no casamento, algum problema, é bom a gente sempre escolher alguém para falar, né? E aí, Isso é acho uma que prática sua? Você faz, você consegue fazer? consigo fazer, consigo. Tem umas pessoas ali que me escutam. E aí realmente dá conselhos bons, né? E aí a gente consegue sim resolver isso. E a gente vê o cuidado de Deus até nas palavras da gente, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe como Como seguir. tem que ser conduzido. Mas porque a gente é realmente teimosa mesmo, e aí a gente quer ouvir de outra pessoa, e quando realmente a gente escuta exatamente o que a gente estava pensando, a gente sabe que foi o Espírito Santo, né? Que ele é que nos conduz mesmo. E aí eu falo, muitas das vezes eu falo Sim. sim. A Cláudia, ela tem um casamento de 16 anos, né, É, Cláudia? E aí, ela tem a pessoa, as pessoas que ela pode chegar, que ela pode contar, abrir o coração dela, né? E talvez você que está ouvindo tem o quê? 1 ano de casado, 2 anos de casado, 3 anos de casado. Então, também vou falar com você sobre essa questão da hipocrisia e da proteção, tá certo? É, não tenha medo de procurar alguém para perguntar como é que eu devo me comportar. Uma pessoa que já tem um casamento de alguns anos, né? Que pode sim te ajudar. Não fique sozinha, sabe? Tentando resolver uma situação. Às vezes você conversa com a pessoa, uma palavra que a pessoa libera para você da parte de Deus destrava tudo na nossa cabeça. Ah, poxa, eu não tinha pensado é, nisso, né? Cara, tirou um peso, um fardo das minhas costas, né? Tô agora vendo o que eu nunca consegui ver durante um período, né? Então é importante que a gente não crie essa barreira, sabe? Querendo se proteger, como quem pensa assim, eu não tenho que passar uma fraqueza. muito Às vezes a gente faz uma escolha que não é muito boa, aí a gente fica com vergonha com de vergonha. pedir um conselho que a gente pode ouvir assim, eu não te disse, eu não te avisei, né? Ou então, tu não sabia não que isso ia acontecer? Olha, pela escolha que tu fez, isso era muito provável acontecer. Então, às vezes a gente não quer ouvir, ou a gente acha que vai ouvir esse tipo de coisa, e a gente se reserva, a gente se esconde, a gente se protege, né? E até mesmo de pessoas que a gente acha assim, poxa, não queria ter escutado isso. Mas às vezes é importante a gente escutar algumas Importante. coisas na cara da gente, para a gente poder assumir a responsabilidade. Assim, olha, realmente foi uma escolha que não foi muito boa, mas assim, é ok, né? Já entendi, é verdade. Mas assim, ó, tô disposta a fazer algo diferente, né? Que tipo de direcionamento você pode me dar, já que você tem aí alguns anos na frente, já conhece algumas coisas, né? Evitar de conversar com pessoas que não tenham É maturidade, verdade. né? Conversar com pessoas que realmente tenham algo para falar sobre isso, né? E instruir de acordo com a palavra de Deus, não só pelas experiências, a não ser que as experiências realmente estejam pautadas na palavra de Deus, porque Exatamente. às vezes, quando a gente está falando de experiência, a sua experiência, a minha experiência pode não servir para Exato, você, pode não servir, né? é Mas a verdade. palavra de Deus não. É Ela uma só, permanece para sempre, né? É ela que nos direciona em tudo. E, e é isso, não seja hipócrita, né? De dizer que está tudo bem quando não está, porque quando acontece isso, é da gente querer passar uma informação que não está, pode ser que quando a gente queira ajudar, aí já não dê mais para fazer absolutamente nada, né? Olha assim, poxa,
enfim, você não avisou, você não conversou, você não procurou ajuda, né? Quis ser a super mulher, né? Ou envolvida mesmo pela vergonha, pelo orgulho, né? E aí vaidade, não pode saber, aí perdeu a guerra, verdade, né? Então não é bom, tá? Não é bom. Então faça como a Cláudia, né? Faça como eu, como tantas outras mulheres que têm essa humildade de chegar e dizer, cara, não tá bem, tá? Vamos lá, estão pedindo para sorrir, para poder fazer o print, tá legal. Então vamos parar aqui pra gente fazer aqui dar um sorrisinho para você poder printar a tela. Beleza? Então vamos lá. Você tem alguma pergunta para fazer? Eu abri aqui, quer que eu leia? Lê. Pronto, a Diaconisa Delcinha botou assim: como perseverar em um casamento onde somente um é cristão? Responde aí para nós, Cláudia. Gente, é como eu falei aqui, né? Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil, mas realmente você não tem que ficar sozinha. Você não tá nessa guerra sozinha. Outra coisa, não é com a força do seu braço. Você não vai tentar fazer com a força do seu braço. Chama o Espírito Santo, pergunte ele o que é que você pode fazer quanto a isso, certo? Outra coisa, eu escuto muito isso. Eu não vou ceder não, porque eu estou na minha razão. Se você se calar, ficar em silêncio, não quer dizer que você perdeu a sua razão. Não, você continua na sua razão. Mas naquele momento você fez uma coisa certa, ficar em silêncio. E depois sim, como eu falei aqui, chama para conversar, né? Chama para resolver o que aconteceu. Diga que não gostou, se você realmente não tiver gostado. E aí vocês tentam resolver aquela situação. Mas não vá com a força do seu braço, porque você não vai conseguir. A pastora acabou de falar, é com o exemplo que os nossos maridos vai ver e ele quer isso, ele quer ver isso, quer ver os nossos exemplos dentro de casa como uma mulher submissa e santa que a gente tem que ser, né? É isso. Acho que é isso. Pastora, como a gente vive um casamento com a base no Senhor Jesus? Rapaz, em primeiro lugar é para escolher um parceiro, um companheiro que ame a Jesus, sabe? Porque o jugo desigual traz muito problema pra gente no casamento. Porque ninguém garante que uma pessoa que casa com um companheiro, né? Casou, escolheu um rapaz, pensando que ele vai aceitar Jesus, ou que Jesus vai ao encontro dele, né? Como quem, poxa, vai participar de um sorteio na loteria, né? Na Mega Sena, e pode ser que não dê certo. Então, a melhor coisa para começar é que você escolha realmente um homem que ame a Jesus. Mais do que a você, né? Que honre você, respeite você, que realmente queira um relacionamento de compromisso, de aliança com você, né? Para que o negócio seja bem fundamentado. Então, o fundamento já começa em Cristo e a escolha que você faz também. Porque o que a Cláudia falou aqui, né? A pergunta foi, o homem não é cristão, como é que eu persevero? O que é que eu faço? Cara, não tem o que fazer, não. Assim, receita nenhuma. A receita é, dobra teu joelho e vai orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, meu filho, e salve essa pessoa, né? Não tem garantia nenhuma, certo? Mas a ferramenta que a palavra de Deus nos ensina, que eu já li hoje aqui com a Cláudia, é dar exemplo, para que veja o teu exemplo e que seja atraído para o céu aonde você está, que é com Jesus. Então, que ele venha para onde você está pela sua própria vida, tá? E para começar um relacionamento, minha filha, não começa sem Jesus não, para tu não ter esse trabalho, viu? A Diaconisa Delcinha perguntou de novo sobre a parte financeira, como construir esse hábito entre o casal. Esse hábito de compartilhar. Compartilhar. Gente, ser dos dois. É tipo uma conversa mesmo, certo? E essa conversa, quem teve foi o meu marido, certo? Para vocês terem uma ideia, quem teve essa conversa comigo foi meu marido.
Cláudia, você está trabalhando agora e a gente é um casal, a gente é cristão, nesse tempo a gente, né, era cristão. Então a gente vai compartilhar de tudo, a gente vai deixar esse valor em um local. Se sobrar, você pode ir lá pegar, do mesmo jeito que sou eu, depois que a gente pagar as contas, enfim. E aí a gente vai administrar esse dinheiro juntos. Foi ele que falou isso. No início, eu meio que fiquei assustada, né, com isso, que realmente eu via muitos exemplos de casais que eram o meu e era o teu, né, não tinha esse compartilhamento. Mas graças a Deus, Deus deu esse entendimento pro meu marido, ele teve essa conversa comigo e eu aceitei, disse, não, tranquilo, totalmente. Por quê, gente? Porque eu conheço meu marido, né, a gente tem que conhecer os nossos maridos, eu conheço meu marido, eu sei que o dinheiro que ele pega, sendo meu ou dele, do nosso trabalho, ele não vai fazer coisa que não deve. Ele não vai fazer coisa que não deve. Ele não vai... O meu esposo, graças a Deus, até hoje, eu nunca tive, assim, dúvidas de nada com ele. Tipo, onde é que meu marido tá essa hora? Não sei. Passa noites e noites fora de casa. Nunca aconteceu de uma noite. Nem quando a gente não era cristão, que foi no começo, acho que passou uns 2 anos, pra aceitar, acho que foi. Depois de casados, que a gente aceitou depois de casados, como eu já falei. Ele nunca passou assim uma noite fora de casa, sem eu saber onde é que ele estava. Então, eu sei que ele não vai pegar esse dinheiro e vai fazer coisas que não prestam, que não Usar deve com fazer. prostituição, Não vai né? usar com nada disso, Usar eu tenho certeza. com Então, bebedeira, com... isso, nunca foi disso, nunca usou sobre isso, sempre foi para né? dentro de casa. Então, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, por isso que eu faço, mas também não julgo quem não faz, se o marido não é desse jeito, não vive o propósito de Deus. Que é um homem de Deus, que tudo que vai fazer vai ser pro lar, vai ser pra casa do Senhor, entendeu? Não é, então não julgo quem faça isso, porque realmente quem vive, a pastora falou, julgo desigual, quem vive propósito diferente não pode andar junto, caminhar no mesmo propósito, né? Então realmente eu não julgo quem não faça isso, quem não dá o seu dinheiro pro marido se ele não vive nesse propósito. Sim. Né? É isso. Até porque você pode santificar seu dinheiro, né? Da sua casa. Como é que um dinheiro desse é santificado? Exatamente. Se toma um rumo diferente, né? É verdade. De que não é para cuidar da família, que não é para promover as coisas no reino de Deus. Então, quando a gente está falando aqui de casais cristãos, né? Exatamente. E tem gente que enfrenta a maior dificuldade sendo uma mulher cristã, o marido não. Ou então não, nenhum dos dois são cristãos, aí é outra coisa, né? Aí cada um com seus cadaqués, né? Mas você sendo cristão, né? Precisa santificar esse dinheiro, né? Saber para onde é que ele vai. Na presença do Senhor. Gente, é adoração. Se a gente for prestar atenção, tudo aqui que a gente está falando, vai falar de adoração a Deus, né? Deus ali precisa ser o centro. Quando Deus é o centro, aí as coisas caminham com dificuldade, num alinhamento diário, mas a gente vai conseguindo, né? Ajustar. A Luana tá perguntando como não cair na rotina dentro do casamento. Dei dicas. Dicas. A Luana é a Luana do Yuri, né? A Luana é recém-casada, não tem, né, muitos anos de casada, então, Luana, é isso, é investir antes, certo? Investir antes no seu marido, sair com ele, sempre procurar fazer coisas novas, né? Sempre estar ali com gentilezas também, o que foi falado aqui, gentilezas. Exigir gentilezas também do seu marido, olha, isso é importante para mim, que você faça isso, que você faça aquilo, que você acha assim. Sempre ter uma conversa, né? Então a dica é essa, é sempre tentar fazer algo novo, né? Uma coisa que eu falo, que eu já vi vários vídeos aí dos influenciadoras que não influenciam em nada, mas enfim, né? Dizer assim, eu descobri que meu marido tinha mão um dia desse, porque ele queria que eu fizesse isso pra ele. Gente, pelo amor de Deus, isso não é ensinamento nenhum. O meu, por exemplo, uma dica aqui, o meu ele faz questão que eu coloque o almoço dele. E faz questão, eu coloco num prato o almoço dele. E por que eu não vou fazer? Se eu tenho também 2 mãos, ele é meu esposo, a gente vive no mesmo propósito, por que eu não vou fazer isso? Faço com o maior carinho, vou lá e boto o almoço dele. Por quê? Porque ele faz, a única coisa que ele faz questão, assim, de mim, dentro de casa, eu quero que você faça isso e isso. Não, ele só pede.
eu gosto que você faça o meu prato. E eu faço tranquilamente. Não me cai as mãos se eu fizer isso. É uma gentileza pro meu marido. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, no cuidado, no agir dentro de casa, né? Eu não sou muito de falar. Eu não sou, o meu amor não é falar, né? A linguagem Não do é a amor. minha linguagem do amor não é falar, mas eu sou muito de agir, né? É do serviço, do né? servir, né? E de compartilhar e tudo com ele. Mas ele não, ele já é mais de falar, ele já é mais assim. Eu não sou muito assim, né? Mas não quer dizer que eu amo, porque eu cuido, eu acho que cuidando é uma forma de amor, sim. Sim. Né? Então é isso. Vocês apaixonaram? Pronto, gente, a gente está encerrando, né? Tava animada, né? A nossa live. A gente vai encerrar agora. Quero só pedir a Cláudia para dar uma palavra de encorajamento, né? Para permanecer firme, né, Cláudia? Minhas irmãs, né? Não desista. A gente já falou aqui, não desista, persevere, né? O casamento realmente é uma aliança, o casamento é para a glória de Deus, Amém. né? Amém. Tudo que for feito no casamento, tudo que as decisões que você tomar, que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você realmente chame Ele. Todas as decisões que você for tomar junto com o seu cônjuge, né? Chame ele, chame o Espírito Santo para estar junto. Orem por cada decisão que você for tomar, certo? Amém. Mas não desista, Amém. certo? Amém. Persevere, que aí no final a gente vai ter vitória, pode ter certeza, tá? Em nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, né? E amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente vai estar junto também às 20 horas. Esteja com a gente, participando. Vamos também abrir para perguntas, tá bom? Eu creio que Deus abençoe muita gente, Cláudia, nessa noite. Obrigada por você ter aceito o convite, De nada. o desafio, aqui. né? E vamos lá, gente. Tchau, tchau, viu? Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Pai do Senhor.